ser verdadeiro em qualquer ambiente é um desafio. E eu lembro que quando comecei a dar aula de redação e trabalhar com os alunos, eu tinha vergonha de olhar no olho. E se o aluno tivesse uma condição financeira diferente, mais riquinho, eu me sentia inferior a ele. Por quê? Porque eu achava que como eu vim de uma infância muito pobre, muito humilde, de muita escassez, eu achava que eu não era digno de ensinar aquele adolescente ali que era filhinho de papai. Tinha aluno tinha adolescente de 17 anos que ia com BMW para a escola. E eu ia de ônibus. Levava 3 horas, acordava 4 da manhã para chegar lá às 7 horas para dar aula. E já chegava cansado segunda-feira e o molequinho chegava de BMW. Eu me comparava ao adolescente e eu me sentia mal, me inferiorizava. E a minha aula era ruim, minha aula era fraca, minha aula era rasa. E eu não conseguia me olhar no olho dele. Isso que eu estou fazendo aqui agora com você, de olhar no olho, eu não conseguia fazer. Porque me faltava segurança e me faltava vulnerabilidade. De dizer, olha, beleza, eu não tenho BMW, mas eu tenho conhecimento que ele não tem. E eu posso me conectar com ele mesmo sem ter o dinheiro que ele tem. E o professor hoje, ele é muito apequenado. Por quê? Porque ele, como é uma profissão que é muito massacrada, ele acha que ele não pode ter um carro bom, que ele não pode ter uma viagem. Você acha que as ambições dele são até menores porque não acredita que seria possível? Exatamente. Às vezes o professor acha que não pode juntar dinheiro. Então o que ele faz? Já que o professor não pode ter dinheiro, ele não pode juntar. Então tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que ele ganha, ele gasta. Não faz reserva de emergência. Ele não coloca o dinheiro no Invest Smart. Por quê? Porque ele acha que não é para ele. Não é para ele. Então quando eu falo assim, eu sou professor e eu invisto meu dinheiro, para eles isso é fora da realidade. Mas não, antes mesmo de ir pro digital, eu já investia. Mas você acha que quando vê você no Instagram, né, genial, tão bacana, 1 milhão de seguidores, você acha que isso afasta as pessoas, o professor? Você acha que ele consegue olhar e falar assim, eu consigo chegar onde ele chegou? Eu acredito que, entre aspas, por exemplo, se o Ou professor, é um sonho distante? se o professor apenas olhar o meu Instagram de forma superficial e não entender bem ali, não olhar os stories, não entender bem, ele vai achar que é uma pessoa que nasceu no berço de ouro. Assim talvez como você. Né? Você olha uma pessoa ali, bonita, com olho claro, que está num lugar super top, vai dizer, não, essa pessoa é uma pessoa fútil. Porque é o estereótipo. Então, se a pessoa se apega ao estereótipo, ela não vai se conectar com ninguém. Agora, a partir do momento que ela te ouve, que ela vê a tua história, que ela vê um podcast, que ela vê os stories, ela pode se conectar. E também vai muito da pessoa, né? Da pessoa ser vulnerável. E ser vulnerável não é fraqueza. Tem um livro que eu trouxe aqui para mostrar que é muito bom, que faz todo sentido. Quando fala a Brené Brown, quando fala da vulnerabilidade e da coragem. Pode falar. Esse livro aqui é sensacional. Ele mudou assim a minha forma de me relacionar com o outro. Também. Que é a coragem de ser imperfeito. Então, esse livro aqui, ele é leitura obrigatória para qualquer pessoa. Porque a gente, às vezes, tem medo de ousar, não pelo fracasso, meu fracasso, mas pelo que a pessoa vai achar do meu fracasso. Quando a Natália me desafiou a fazer o maior aulão de redação do Rio de Janeiro isolado, que até então ninguém tinha feito, um professor sozinho lotar um cinema, ela falou aquilo ali. Eu não fui? Você foi, olha que honra, eu fiz uma pequena palestra para os alunos dele. E foi lindo demais, foi lindo, a teatro muito. Na Barra, abarrotado de alunos, adolescentes aplaudindo, enlouquecendo, chorando. E a primeira vez que a Natália, minha esposa, falou pra gente fazer um aulão no cinema, ela estava num carro com ela, eu já tinha resultado no digital, já tinha meu trabalho. E aí ela falou assim, vamos fazer um aulão? Eu falei, vamos para quê? 40 pessoas? Não, vamos fazer um aulão no cinema para 500 pessoas. Eu falei assim, cara, como assim? Eu tive medo. Mesmo já tendo centenas de milhares de seguidores e tal, mas eu tive medo de fracassar. Não de eu fracassar, mas o que as pessoas vão pensar se eu fracassar. Perfeito. E aí? E aí eu fiz mesmo assim, tive medo, fiquei com medo até o último minuto de entrar ali, mas depois que eu entrei, eu me soltei e eu vi que esse medo, na verdade, não era um medo interno, era o medo do julgamento do outro. Então, quando você se liberta do julgamento do outro, isso é bizarro. Você aprende a dizer não, você aprende a fazer as coisas, você aprende a se lançar, você aprende a romper a tua bolha. Isso faz com que você tenha virada de chave, né? Acho que é fundamental. Agora, me diz uma coisa, você costuma acertar os temas do Enem. Já aconteceu isso? Você fala, vai ser esse. Cara, e como é que vem esse feeling de você, cara, é isso? Porque tem tanto assunto polêmico hoje em dia, né? Um atrás do outro. Exatamente. Os temas de redação do Enem são muito previsíveis. Parece que não, mas, por exemplo,
Dá para você adivinhar o tema do Enem com base em 3 grandes, que a gente chama de eixo temático. Ou o tema do Enem vai ser algo que envolve meio ambiente, e esse ano está muito forte isso por conta da COP30, por conta de todas as mudanças climáticas. Ou o tema do Enem vai envolver algo que afeta a coletividade, como internet, como inteligência artificial. Ou o tema vai envolver uma minoria, que envolve a população LGBT, ou que envolve a populações indígenas, como foi nos anos anteriores, ou mulheres. Então, se você se prepara bem para esses 3 eixos temáticos, você acaba acertando o tema. Por quê? Porque o Enem, ele sempre trabalha em cima disso. Ah, vai ser aborto? Cara, não vai ser aborto, que é um tema politicamente e religiosamente polêmico. Então, esses temas assim, de polarização não costumam entrar. Agora, esses 3 eixos temáticos, esquece. É a fórmula para acertar o tema da redação. E aí você tocou um assunto interessante agora. Você falou inteligência artificial, que é um tema agora. Eu ouvi dizer, né? As pessoas já têm falado, inteligência artificial para corrigir redação. Correção de redação é um calo na vida do professor, né? Não sei se você convive ou conviveu com algum professor de redação, mas a maioria leva aqueles blocos de prova toda semana para corrigir. E leva para casa e passa horas e gasta o final de semana todo para corrigir redação. Surgiu recentemente a inteligência artificial que aprimorou e que acelerou esse processo. E a gente criou uma empresa, eu e Natália, a gente tem uma empresa hoje chamada Plataforma Sofia, e ela já corrigiu 100 mil redações só esse ano. Redações de professores. Então o professor chega em casa, em vez de ele ter que corrigir, ele tira a foto, manda para a plataforma e ela em foto mesmo corrige a redação do... Essa plataforma é da Natália? É da Natália. Gente, Eduardo, a Natália, a esposa dele, é um gênio da inteligência artificial. Você não tem noção que essa mulher criou. Criou. De tudo que você pode imaginar. E ela... A mulher é uma louca. E ela criou inicialmente para resolver um problema nosso, que a gente teve um ano que a gente teve 5 mil alunos, Enem. Imagina você ter pessoas, ter corretores de redação, professores contratados para corrigir 5 mil redações. Era muito desgastante. Então a gente acabava limitando o nosso crescimento da nossa empresa por conta das provas que não eram corrigidas. E aí quando surgiu a inteligência artificial que se popularizou, a gente começou a treinar, começou a afinar. No início ficou meio ali, meia boca, e agora ela está 100% assertiva, ela corrige melhor que um ser humano, ela corrige com muito mais qualidade. Então quando pergunto assim, a IA vai conseguir corrigir do mesmo nível que um ser humano? Eu digo não, vai corrigir muito melhor. Com muito mais rapidez, com muito mais assertividade, e hoje essa é a realidade que tem. É inacreditável. Eu ainda tenho um pouco medo dessas histórias, assim, porque no teu caso, no caso da tua profissão, tudo bem. Isso vai economizar um tempo para você, porque o teu foco não é corrigir redação. O teu foco é ensinar como ensina e ensinar o aluno. Eu fico assustada, porque em outras profissões, se a inteligência artificial pode fazer melhor do que o profissional, nós estamos lascados. Exatamente. A inteligência artificial ela vai substituir, não tem como. Ela vai substituir aquele que fecha os olhos. E já está substituindo. Se você for ao mercado, por exemplo, vários mercados optam por quê? Por colocar os totens em vez de colocar o caixa. Por conta de questões trabalhistas, de rapidez e tal. Mas qual que é a grande sacada? Se você fingir que não existe, ela vai te engolir. Igual a pessoa, por exemplo, quando surgiu a câmera digital e as pessoas de câmera analógica fingiram que a câmera digital não existia e elas foram substituídas. Então, qual que é a grande ideia? É você dominar. Porque se você domina a inteligência artificial, você até pode, até aquela profissão ali não existe mais, mas você vai estar sempre numa posição acima. E sempre vai precisar de alguém para controlar a tecnologia. Então não feche os olhos para a tecnologia, controle a tecnologia. E hoje a gente escolheu controlar. Porque dependendo da idade, né? Hoje a gente sabe, daqui a 10, 15 anos, o Brasil é um país de velhos, né? Como diz a Organização Mundial de Saúde. Que vai ter muito mais velhos, não sou o que estou dizendo, do que, por exemplo, jovens até a partir de 14 anos. E aí você pensa bem, nós mais velhos, daqui a pouco eu estou com 60, a gente tem mais dificuldade. Então é claro que eu também quero entrar no meio da inteligência artificial, mas eu acho assim, caraca, impossível para mim. E se a gente, nós mais velhos, continuarmos a fechar os olhos, lá daqui a 10, 15 anos, o mercado de trabalho vai estar precisando da gente. Porque não vai ter gente para trabalhar. E aí? E você não se atualizou.